Oi, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma live. Dessa vez é uma live de inauguração, de divulgação do nosso e-book sobre compostagem termofílica. Então, sejam todos muito bem-vindos. Acredito que vocês já leram no nosso feed, no nosso Stories, no nosso Instagram e no Facebook de forma geral, que para fazer o download desse material você precisa estar dentro, tá logado da nossa rede social, que é a comunidade Mudatuga, né? A rede Mudatuga tá lá no nosso site www.mudatuga.com e lá vocês vão acessar diversos materiais didáticos, que é a parte de Educatuga. Tem a parte dos compostugas, que são os compostores comunitários. Acho que eu posso mostrar para vocês. Eu vou entrar aqui no nosso site com vocês. O que vocês acham? Eu acho que é uma ótima ideia. Vamos fechar aqui. Vamos fechar tudo que não precisa deixar aberto. Tá. Acho que tá bom. Eba, deu certo o nosso aquecimento. Isso, Ju, é porque às vezes a gente fez a live, tipo um aquecimento, daí a gente dá uns segundinhos e volta de novo. Acho que às vezes você tenta entrar quando a gente tá nesse momento. Vou mostrar pra vocês. Vou puxar o meu computador pra cá. Abaixar um pouquinho, será que eu consigo? Vamos abaixar um pouquinho. Aqui acho que já tá bom. Gente, não tinha imaginado isso, mas tudo bem, tá no improviso. Quando vocês entram no site mudatuga.com, vocês vão ter aqui em cima responder a nossa pesquisa de mercado, e depois que você responde, você vai participar de um sorteio de um compostor, tá? E de acordo com essa pesquisa, a gente vai escolher um compostor que seja mais adequado para você, entre 2 dos 3 métodos que a gente sugere, tá? Nessa pesquisa. E tem aqui o link também pra gente fazer o login. No caso, tá muito ruim essa posição aqui. Deixa eu pôr mais pra cá vocês. Ai, meu Deus. Sim, agora tá melhor. Ainda podia estar mais baixo, mas tudo bem. Tá melhor. Aqui no cantinho tem a parte que vocês entram, ó, minha conta. No caso, eu já fiz o login, então está aparecendo a minha fotinho. E daí eu clico no botãozinho Educatuga e vocês vão acessar os materiais didáticos, tá? Então já tem vários materiais. Você só precisa fazer o login e você vai acessar um monte de coisa. Então, também não é uma mailing nem nada disso. Eu vou convidar a Carol, que escreveu esse material comigo, para conversar aqui, para a gente falar sobre esse material que nós desenvolvemos. Que é o nosso primeiro e-book. Ele é um guia sobre compostagem termofílica. E o que é a compostagem termofílica? É uma compostagem clássica, né? Uma compostagem de jardim, uma compostagem numa escala um pouquinho maior do que a escala de apartamento. Não que não seja possível fazer em apartamento, mas ela costuma ser um pouquinho maior, tá? E é o método que nós utilizamos nos nossos compostores comunitários. Então, nesse e-book a gente fala um pouco sobre a Mudatuga, sobre o que nós fazemos, a nossa parte educacional, a nossa parte de compostagem comunitária, o nosso trabalho. Oi, Carol! Oi, Lu, tudo bem? Oi, Tudo. Malta.
Então, eu estava falando um pouquinho do nosso primeiro capítulo, né? O que estamos fazendo agora, o que queremos no futuro, que no fundo é assim, é mais compostagem, sabe? A gente quer as Uhum. pessoas sabendo sobre isso, estando engajadas e oferecendo as oportunidades, o espaço que as pessoas precisam para adotar essa prática. Sim, eu também tô com o meu computador aqui, com o e-book aberto. Bom, para quem não E sabe, acho que você já falou, né, que fomos nós duas que escrevemos o material da equipa. E é uma das formas da gente contribuir também para as pessoas que estão querendo aprender a compostar com a gente, né? eu falo que assim, é uma coisa que foi uma sorte e um azar, né? A pandemia veio, a gente se inscreveu também no meio da pandemia e a gente não sabia quando isso ia acabar. Inicialmente a gente pensava em fazer tudo presencial, né? O espaço muda tudo, a gente estava sempre focando no presencial. E de repente, as coisas mudaram, a gente teve que fazer tudo digital. E que a gente Uhum. está conhecendo pessoas de Portugal inteiro, né, Ká? Nossa, sim, conhecendo virtualmente, o que é uma coisa muito engraçada. Parece que É, a gente voltou para a época do Orkut, assim, sabe? sim. E isso é importante, porque o nosso movimento não adianta mudar só Coimbra, né? Tem que mudar tudo, mudar todos os Uhum, tugas. sim. E o que mais você quer contar do e-book, Ká? O que que você gostou mais? O que foi mais legal para você pesquisar? Eu acho que uma coisa engraçada desse book é que ele começou com a ideia de ser um manual, né, simples, que a gente ia fazer, mais um manual simples. Só que depois, enfim, por causa das coisas da nossa incubação, etc., a gente achou que poderia ser mais interessante testar fazer um e-book, já que já estava tanta coisa escrita, né? Já tinha muito material que eu tinha feito do manual, que era a primeira ideia. E o que eu achei mais engraçado é como a gente conseguiu, tipo, fazer isso de forma tão independente, sabe? Nenhuma de nós duas é nem editora de livro, nem designer, nem nada. E a gente, tipo, fez, e na minha opinião, ficou lindo. Não sei na opinião das Ficou, outras pessoas. com certeza ficou. Nossa, muito. Não, eu falo que você tem um dom pro design que assim você não sabia, mas você tem, sabe? Um olhar ali muito legal. Se tudo é errado, né, na vida. Eu gosto muito que, tipo, tinha várias literaturas que eu já tinha estudado, que eu tinha lido antes, mas que tinham tido atualizações, né? Então você Uhum, trouxe isso várias vezes, assim, olha, saiu um relatório novo, vão ter as próximas metas. Quando eu estava no mestrado, eu nunca tinha parado para pensar em quando que vai ser o próximo bloco de ações e será que eu posso participar disso? Será que eu posso meter um projeto? Era muito para mim, tipo, visionário e distante, sabe? Como que essas pessoas submetem projetos e tem essas coisas incríveis. E agora a gente sabe, mais do que uhum. teoricamente, né? Sim, na prática. E vários desafios, né? Sim. Que mais? Os infográficos que você fez tem nossa, um design demais. Tô vendo aqui essa boba, que tá muito lindo. Ai, gente, minha mãe tá aqui. Ih. Ai, que fofa! Olha, você fez um É... ótimo trabalho. Oi, mãe. Eu acho que a gente também poderia, por exemplo, eu tinha falado nos stories mais cedo que a gente poderia tirar algumas dúvidas no final das pessoas, né, em relação à compostagem. Mas acho que agora a gente poderia, por exemplo, contar sobre os capítulos, né? Quais são os capítulos? Porque muita gente que tá aqui, o e-book tá disponível há meia hora no site, mas muita gente ainda não fez o download, não viu como é que é, enfim, tá curioso, quer ver. Verdade, verdade. Então, começou com esse o primeiro capítulo que eu tava falando, né? Quando você entrou, que era uma introdução um pouco sobre a equipe, sobre a Mudatuga, né? Uhum. Depois vai para aquele o fatídico capítulo que Isso. é do Por que compostar. Que é o capítulo, É o e eu maior acho que você vai concordar capítulo, comigo, né? é o maior capítulo. Mas é o capítulo que não existe em nenhum outro manual de compostagem. E isso é um É, absurdo. é mesmo.
E mesmo quando tem essas informações, normalmente elas são muito jogadas, assim, distantes, elas não estão, assim, trazendo uma alternativa. Então, tá, a gente tem esse problema, a gente tem essa solução, né? Uhum. Eu acho que foi isso que a gente tentou unir. Sim, com certeza. E acho que, por exemplo, na live com a Ayala no sábado, eu falei pra ele, você sabe quantos aterros existem em Portugal? E ele disse, não. E a maior parte das pessoas não sabem. E também o que a gente está trazendo é uma informação super importante, que é, na hora que você vê o mapa de Portugal com os 32 aterros em funcionamento e mais um que vai abrir agora esse ano, dá um choque, né? Porque são tantos marcadores dentro do mapa e tanta gente não sabe que existem tantos aterros. Eu até Sim. tentei, na altura, fazer a pesquisa de qual que é a área que eles ocupavam, qual área a gente está desperdiçando, né? Com os Sim. aterros, mas eu não consegui descobrir. Podia ser uma coisa pra gente fazer no futuro, né? Ou até, eu pensei agora também, não tinha pensado antes, uma outra marcação dos aterros fechados. Ah, pois é. Porque muitas vezes um aterro que está ali já existindo ou que vai abrir esse novo, às vezes já tinha um aterro antes, é só uma expansão, sabe? Hum. Não, esse eu vi que está sendo construído do zero, mas existe. Eu procurei pelas notícias, né? E vi vários que eram expansões, de fato. E eu acho que era legal ver os desativados, porque eu não sei como é que fica, por exemplo, você que é engenheira vai saber melhor. Mas depois que o aterro é desativado, o que, que acontece com aquela área, né? Porque aquela área não é destruída porque o lixo. Então, normalmente, cada país, no caso de vocês, né, a União Europeia tem uma condição de um tempo de monitoramento pós-fechamento do aterro. Então, ele chegou na sua Uhum, capacidade máxima, né? Às vezes ele estava previsto para fechar nos anos 2000 e ele conseguiu ser estendido até 2010, ou às vezes o contrário, ele estava previsto para fechar em 2010 para lotar, mas ele lotou antes, lotou em 2000. A partir do momento que ele fecha, tem um período de acompanhamento pós-fechamento, que costumava ser da ordem de 20, 30 anos. Agora, a União Europeia, se eu não me engano, está falando em 50 anos, e existe pesquisador que sugere 80 anos. nossa. Ou seja, às vezes você abre um super empreendimento que, beleza, vai funcionar ali por 20 ou 30 anos, mas depois você ainda tem que cuidar dele por mais 80. E daí que Uhum, entra o problema, uma informação muito legal que a gente colocou no e-book, que é o valor da tonelada de resíduo para ser aterrada em Portugal, uhum. que é na ordem de 10, 11 euros, e no São resto da 11 euros, Europa sim. custa 80. E daí o Portugal até recebe resíduo do estrangeiro para enterrar porque é mais barato. E o problema não é que é mais barato ou mais caro pelo custo inicial, o custo do momento. É o quanto você quer pensar no longo prazo. Porque se Uhum. você deixa uma taxa de aterro bem alta, você tem verbas para investir em educação ambiental, em reciclagem, em outras atividades que sozinhas elas não se pagam. Exatamente. E outra coisa, né? Uma coisa que muitas pessoas também não sabem, que a gente trouxe, até posso tentar mostrar aqui o gráfico, é que quase 60% de todo o lixo produzido, isso daqui diz respeito ao ano de 2019, quase 60% de todo o lixo produzido em Portugal teve como destino final um aterro sanitário, que é aquela coisa que eu e a Luana, a gente analisou bastante esse relatório, que é um relatório de resíduos da APA, para quem não sabe, é a Agência Portuguesa do Ambiente, e nesse relatório, primeiro eles começam dizendo sobre o destino inicial, né? Que vai para o tratamento mecânico-biológico. A gente tenta valorizar tudo. Mas quando a gente olha o gráfico do destino final, a gente vê que aquele tratamento mecânico-biológico não foi tão eficaz, porque no fim, quase 60% do lixo foi pro aterro. Sendo que se separasse desde a origem, metade já seria composto, né? Tipo, metade poderia ser Exato. orgânico facilmente. Sem falar do reciclável, que você já tem o hábito de separar, eu espero, né? De destinar corretamente. Então era para Sim. sobrar só um pouquinho para ir para essa coleta indiferenciada. Uhum. É. E também a questão que a gente traz, que é desmistificar um pouco o tratamento mecânico-biológico, né? Que aqui em Portugal é muito utilizado
e as pessoas tratam aquilo como se fosse uma tecnologia que só resolve todos os problemas e, na verdade, não resolve problema nenhum. Então, conheço muitas pessoas que dizem que não separam o lixo porque depois existe o tratamento mecânico biológico que vai separar. E isso é uma coisa que é muito triste, né? Sim. É, e porque às vezes materiais bons, né? Uma garrafa PET boa, uma garrafa de vidro que poderia estar indo direto, limpinho para reciclagem, você acaba contaminando e ela vira um plástico, um material reciclável de uma qualidade mais baixa. Não é Uhum, a mesma coisa você reciclar um material limpo de você reciclar um material sujo. uhum. É. Pois é complicado. Ou o papel, quando se E mistura, ele dificilmente vai voltar a ser papel, ele vai ser uma polpa, vai ser um. sim. Fora que assim, cá em Coimbra, pelo menos, quando eu passo pela rua, a Lu sabe que eu tenho o hábito de tirar foto dos contentores de lixo, porque desde que eu vim pra cá, já há bastante tempo, são quase 4 anos, eu me choco, né? E é muito triste, porque assim, mesmo dentro dos ecopontos, eu vejo pessoas que colocam resíduos errados e aquilo meio que compromete todo aquele lote de reciclagem, né? É, É muito é. complicado. Nossa, é. Não, por isso que a gente tem uma longa jornada, né? E a gente percebeu que Sim. o maior desafio, na verdade, é esse: é conversar com a população, conversar com todo mundo, para poder compartilhar uma consciência mais ecológica. Uhum. O Design Bombom diz que falta consciência da importância de reciclar e como reciclar. É verdade. É Total. exatamente isso. E isso que é engraçado que é. A gente até brinca, a gente está falando de compostagem para um país que mal recicla, né? É um desafio gigante. Mas e eu passo isso com os tomadores de decisão aqui no Brasil e é muito engraçado, porque eles demoraram muito para começar a olhar da atenção e pensar em agir sobre a reciclagem, né? Daí agora eles estão começando. Mas quando a gente chega agora com um novo movimento falando, olha, se você cuidar do resíduo orgânico, é metade do problema. A reciclagem, você está suando, fazendo uma coisa super custosa para talvez Uhum. recuperar 20%. Porque a taxa atualmente do Brasil gira em torno de 2, Uhum. né? Com exceção do Pois. alumínio, o resto são números simbólicos. É. Então, o resíduo orgânico ele seria uma alternativa mais fácil do que Uhum. difícil. Exato. Aqui em Portugal, em 2019, a reciclagem foi 13%. Tá? Não é tão ruim. Mas, mesmo assim, por que que só É muito 13%, né? pouco. Como pode ser? Não é nem um quarto do total de lixo. É Pois muito é. triste. Bom, esse primeiro capítulo ele é muito interessante. É aquele ponto que a Luana também falou sobre Portugal tá, a receber resíduos de outros países europeus. Se os aterros são uma boa solução, por que que as pessoas estão a mandar para cá, né? Enfim, a gente vê que não é uma boa solução. E também a gente coloca um esquema para tentar explicar para as pessoas que mesmo a compostagem, que é uma coisa que nós divulgamos e tal, ela não é uma coisa prioritária, ou seja, o primeiro passo é reduzir e prevenir os biorresíduos. E depois, se não der para prevenir, doar os alimentos, alimentar os animais e só compostar aquilo que realmente não tem outra alternativa ou alguma outra utilização, né? E isso também é muito importante. Sim. Sim, ela é a última, não é porque você tem uma composteira em casa que você pode comprar mais e você pode desperdiçar mais. Até porque e uma coisa que eu gosto muito da compostagem doméstica ou numa escala pequena que é a comunitária que a gente está fazendo, é que a gente vai cuidar da composteira. Então, quanto mais resíduo você tiver para compostar, mais cuidado maior vai ser essa composteira, né? Uhum. Como é Como é feito o feito o farelo? farelo? Que farelo? Eu acho que ela deve estar falando do farelo bocache. Pode ser. É possível. Bom, vou falar bem resumidamente.
Ele tem que ser uma farinha de trigo ou alguma farinha de um carboidrato, tá? Mas açúcar ou melaço tem que ter uma fonte de açúcar. E você vai ter que incorporar nessa mistura os micro-organismos eficientes, tá? E daí é um processo bem complexo de captura. Seria uma aula de tipo 5 horas. Mas você vai incorporar os micro-organismos. Existe a possibilidade de você comprar eles prontos, tá? Tipo, já uma solução. Existe aqui no Brasil, na Europa deve existir. Não é comum, não é uma coisa assim, tipo, fácil que você vai em qualquer lugar e você encontra, mas dá para encontrar para misturar no farelo. E acho que é isso. Aqui até é fácil de achar, eu já vi. É. Aqui ainda não é muito. Você explicou isso na live do Bokashi? Profundamente como coleta eles na floresta, não. Sim, mas Adriana, cá em Portugal vende sim. Se procurares por Bokashi farelo no Google, vai ver que tem. Acho que na Leroy eles vendem. Acho que consegue. Sabe aquele daquela marca que a gente viu? Eles vendem aqui em Portugal, sim. Então, eu ia falar, Adriana, não foi tão difícil assim quando a gente procurou. E eu lembro que, tipo, um farelo era um valor, tipo, um pouquinho alto. Mas se você compra 5 pacotes, né, porque daí fica a caixinha, enfim, ficava um preço super, assim, tranquilo. Porque você pode armazenar esse produto bem armazenado do calor, do sol, da umidade, e ele dura, tipo, 1 ano, tá? Então... Hum, Não precisa ter medo de comprar uma quantidade maior para ter um preço mais competitivo, porque vale a pena. boa. Mas voltando, né? A gente estava Voltando ao livro. falando da metade ser. Qual que é a ordem, né? Prioritária, que não é compostar, é primeiro prevenir, doar, cuidar de animais. É muito legal, já aconteceu comigo aqui no Brasil e já aconteceu no grupo de ter gente, legal, eu tava querendo compostar, mas eu tenho galinha, né? Eu já tenho ali onde destinar os meus resíduos orgânicos. Tipo, isso é lindo. É ótimo, você não Uhum. precisa. Você tem uma coisa ali mais eficiente até. É bem melhor. E mesmo a gente eu sou vegetariana, você é vegana, eu prefiro que as pessoas consumam a galinha que elas estão cuidando, produzindo ali, tipo, sem antibióticos, sem excesso, sabe? Do Uhum. que comprar no mercado. Tipo, Aham. É. enfim, não que eu queira, mas eu prefiro que seja essa. Sim, é uma opção menos violenta para o ambiente, para a saúde da pessoa e até para a galinha, coitada dela. Sim, e para É um elas. pouco menos pior. E ela se conecta, ela não tá tratando de qualquer jeito, né? Isso que eu acho. Uhum. É. Cheguei Bom, aqui e numa de... palavra que eu achei que Hum. vale a pena a gente mencionar, que são as diretivas europeias, né? A gente até colocou no glossário, que é uma questão que às vezes a gente, tipo, reclama muito assim, precisava ter uma lei, precisava ter isso, e muitas vezes já existe, né? No caso da União Europeia, tem as diretrizes, que são as orientações, e quanto mais a gente se esforça para cumprir essas diretrizes, mais recurso a gente tem para essas próprias diretrizes. Então, Uhum. isso também é uma coisa muito legal, que quanto mais a gente se movimentar, melhor vai ficar. É só questão de Exato. começar, né? A gente viu que o pessoal tá demorando, mas... Vão fazer. Eu acho interessante, porque assim, para quem é cá de Portugal, a diretiva europeia que fala, por exemplo, sobre a obrigatoriedade da recolha seletiva de biorresíduos, ela ainda não foi implementada no país como lei nacional. Então, isso também é um ponto muito importante, que é até o 2023, Portugal vai ter que oferecer recolha seletiva de biorresíduos ou uma alternativa. Então, as câmaras municipais são as responsáveis por implementar essa medida. Só que ainda não se sabe como é que isso vai fazer, porque quem está a fazer a legislação é a APA. E a APA, falamos com a APA em outubro do ano passado, quando a gente estava ganhando assim um pouco mais de momento num projeto, e a APA ainda não sabe, a própria pessoa que trabalha lá falou, nós não ainda temos a lei, não sabemos como é que vai se aplicar,
Não sabemos como é que vai ser de fato feito. E isso é uma questão que é interessante, né? Que a diretiva europeia já existe desde 2018 e estamos em 2021, o prazo é daqui a 2 anos e Portugal ainda nem fez a lei. Sim. A diretiva contra os aterramentos, ela é de 2008. Sim, Daí essa é mais depois teve uma antiga. de 2010, 2012, 2000, sabe assim? Também não é que essa de 2018 ela é a primeira, ela é uma novidade. Ela já estava vindo a partir de um histórico, né? Uhum. Então, dizer aqui que a Lipor oferece compostor. É verdade. A Lipor é uma das grandes propagadoras da compostagem no país. Eles fazem um trabalho fantástico, super responsável. E se tiverem a curiosidade, procurem pelo relatório de resíduos da APA de 2019, que é o mais recente que há, e comparem todas as gestoras de resíduos da sua região com das outras regiões do país. E vai conseguir ver, por exemplo, quais são as gestoras de resíduos que mais mandam para aterro. E isso também permite que nós, como população, que eu vivo em Coimbra, por exemplo, possamos cobrar dessas entidades gestoras. Eu quero saber o porquê que vocês estão mandando tudo isso para aterro. Olha aqui o que a Lipor faz. A Lipor está mandando só X%. Ou a Valor Sul, eu não lembro agora qual que era, não quero ficar falando o nome das empresas aqui, mas existe a tal empresa, tá fazer isso, tá fazer aquilo. E essas práticas de oferecerem os compostores para as casas é fantástica, mas nós da Mudatuga achamos que faltou um pouco de acompanhamento. E isso é uma das coisas que a gente quer trazer também aqui, né? Mais Sim. informação, mais educação e mais acompanhamento. Mas e isso que a gente está fazendo também não anula o que a Lipor está fazendo. Pelo contrário, ela se soma, ela se Uhum, complementa para ir para mais, né? Porque vai chegar exatamente. uma hora, né? Quanto mais a gente incentivar as pessoas a entrarem em contato com suas câmaras e pedirem compostor doméstico, vai chegar uma hora que as câmaras vão falar: nossa, o que aumentou essa procura? O que está acontecendo nesse país que a procura aqui de compostor doméstico aumentou? Né? E quem sabe Sim. dar visibilidade para o nosso projeto, para nossa empresa e melhorar. Fazer com que a gente Uhum, tenha mais compostor e compostores que realmente são bem usados e reduzem de fato o resíduo que tem que ir para a coleta. Seja para uma uhum. compostagem industrial, seja para um tratamento mecânico biológico. Mas quanto menos resíduo a Câmara precisar recolher, mais fácil Melhor. vai ser o trabalho dela. Sim. Essas empresas, existem algumas empresas em Portugal, gestoras que realmente estão fazendo um trabalho legal e a nossa sinergia, eu acho que a gente vai ter que usar muito isso a nosso favor para ajudar a trazer mais educação, trazer mais alternativas, né? Que também Sim. são as coisas que a gente está a testar agora, né? Na nossa incubação, como é que a gente vai fazer isso, como é que a gente vai trabalhar em parceria com as câmaras, com as empresas e tudo mais, para a gente conseguir mudar essa realidade. Mas a gente não quer só fazer essas parcerias. A gente está aqui fazendo isso porque a gente quer puxar as pessoas para fazerem isso com a gente. É. E vamos para o próximo capítulo? Vamos. Bom, quem chegou agora, quem chegou recentemente, vi que entrou aqui a Bárbara, que é minha colega da Smart Waste. Oi. E estamos aqui a falar sobre os capítulos do nosso livro. Já falamos sobre a introdução, que é o Mundo Mundatuga. Já falamos do porquê compostar. E agora nós vamos começar com o terceiro capítulo, que é o Beabá da Compostagem. Para quem chegou depois, o livro já está disponível no nosso website, o download é gratuito, é só descarregar, mas tem que fazer o registro na plataforma para conseguir aceder à página. E a página chama-se Educatuga. E no capítulo Beabá da Compostagem, a gente fez uma brincadeira, que é. Tô vendo aqui. A Lipora oferece composto e curso, mas não tem auxílio na continuidade, não. Pois, isso é uma das coisas que a gente está testando aqui na compostagem comunitária de Coimbra, porque a gente está fazendo um acompanhamento bem mais próximo, mais claro, porque para nós é mais fácil, porque somos uma coisa pequenina, conhecemos as pessoas por nome, e temos o WhatsApp de todo mundo, enfim. É diferente de uma empresa, né? Que tem milhares e milhares de compostores. Claro que para eles é muito mais difícil fazer um acompanhamento mais próximo, mas não é impossível. Eu acho que isso são coisas que podem ser trabalhadas. São prioridades. É isso. Olá, Libelinha, tudo bem? Então, querida. É,
E eu ia falar agora, Lu, que sobre a brincadeira dos ninjas da compostagem que a gente fez, em Ai, que fala. a gente pede para as pessoas se autoavaliarem em questão ao conhecimento da compostagem. Então, se você acha que sabe já alguma coisa, escolhe qual que é a tua faixa, né? Nós colocamos a faixa branca, amarela, laranja, castanha e preta, sendo que a faixa branca é quem não sabe nada sobre compostagem, e a faixa preta é quem já é um ninja da compostagem e sabe muito. E então, tens a oportunidade de fazer essa autoavaliação. E depois, no final do livro, nós trazemos novamente esse gráfico para você tentar avaliar se aprendeu, se já mudou de faixa, se conseguiu evoluir um bocadinho no conhecimento da compostagem. E a ideia também é deixar claro que a compostagem, né, igual cozinhar, não é uma coisa que tipo, você nasce sabendo e que logo na primeira Sim. tentativa você, tipo, uau, é o chefe de cozinha, o chefe da compostagem. Não é. Você vai ali aprendendo, vai pegando prática, sabe? No começo, na cozinha, a gente faz só um arroz, um macarrãozinho. Chega uma hora que a gente Uhum. aprende a fazer o molho, aprende a fazer a massa, tudo do pão. Depois faz uma lasanha. É, então é isso. Ó. Compostagem é isso também. Bom, e a gente explica um pouquinho, né, sobre o que é compostagem, o que é isso, o que é essa palavra e o que isso significa, né? E também a gente fala um bocadinho sobre como isso é apenas uma cópia de um processo que já acontece na natureza, né? Sim, que às vezes a gente vai manipular ele para um lado ou para o outro, vai fazer algum ajuste, mas que é a natureza, né? É a Uhum. natureza pura. O que eu acho legal também é que a gente trouxe uma imagem mostrando que tem vários bichinhos que fazem parte da compostagem. Isso é uma coisa que não costuma ter nos manuais, né? As Ai, não pessoas sei se eu costumam consigo falar, mostrar. mas quando o pessoal fizer download, dá para aumentar e dar zoom e a qualidade tá tipo super boa. Sim, Aqui eu desculpa, dei um gente, por aqui vai zoom ser muito aqui. difícil. A Ó, gente não imprimiu o manual para ser mais amigos do ambiente. mas eu acho que ficou super legal, né? E quem sabe até depois a gente pode no futuro fazer um aprofundamento disso, já que temos uma bióloga. Ah, se deixar, eu fico o dia inteiro falando sobre os bichinhos que fazem compostagem. Mas isso é legal, sabe por quê? Eu acho que uma das coisas que a gente notou nos manuais de compostagem que já existem, tanto em Portugal quanto no Brasil, né? Porque a gente olhou um pouquinho de cada lugar, que muitas pessoas sabem que existe a compostagem termofílica, que é a compostagem de jardim, sabem que existe a vermicompostagem com as minhocas, mas não tem nenhuma noção de que não é uma mágica. Isso que é interessante, não é uma mágica. Quando fazem a compostagem sem minhocas e colocas aquilo ali no compostor ou numa pilha, no jardim, etc., não é magia, né? Existem organismos que atuam ali. E depois as pessoas perguntam: Nossa, eu vi uns ácaros no meu compostor. Oh, meu Deus, tá tudo errado, sabe? E é importante que as pessoas saibam que os ácaros também participam da compostagem, assim como os colêmbulas, os besourinhos, enfim. Existem vários animais envolvidos aí na magia. Sim. Ó, acho que é o seu pai, né, que fez uma pergunta muito excelente essa Minha pergunta dele, família tá né? toda, é A isso? compostagem deveria estar no sistema educacional. Com É certeza, verdade. super deveria, né? Teoricamente, existem conceitos básicos que a gente já passa por ele, né? Mas é muito superficial, não tem a visão prática. E mesmo alguns amigos meus que estudaram em escolas Waldorf, que tiveram esse contato, a grande maioria tem um contato um pouco pontual, um pouco superficial, né? Não é suficiente para aquilo te tocar a ponto de levar essa prática para dentro de casa. E uma coisa que eu acho Exato. que está mudando na educação agora, geral, não só pelo confinamento, mas a gente já estava nesse processo, é de trazer a educação um pouco mais prática, sabe? Mais vida real, não tão teórica. Então, eu acho que a Uhum. compostagem é uma forma que você pode explorar biologia, física, química, até conceitos de matemática, de história, de geografia. Nossa, dá para explorar muita coisa. Né? E ela não Sim. precisa ser uma disciplina. Ela pode ser uma ferramenta ali, uma composteira na sala de aula. E de tempos em tempos, o professor usa ela como exemplo para explicar. É. Disseram aqui que ela tinha compostor na escola primária dela. Isso é muito fixe, mas não são todos que têm. Isso era onde? Era na zona do Porto que vives?
Vamos ver se ela responde. E depois que você saiu dessa escola, você continuou a ter um compostor? Né? Isso, Essa é como uma que isso outra te boa mexeu? pergunta. Essa é uma pergunta boa. Uhum. E também, por exemplo, a escola incentivou que tentasse fazer alguma atividade com os pais foram levados para a escola para vocês fazerem isso em conjunto, ou era só uma coisa que se fazia com os alunos e acabou ali, sabe? Eu acho que essa é uma outra pergunta bastante relevante para a gente fazer, em termos de educação ambiental, que não é só o compostor pelo compostor, por enfeite, né? Sim. Nossa, e é muito engraçado, na live do Ayala, né? Ele Aí falou que a ela. gente deveria levar isso para as escolas. E como é curioso que muita gente que não faz, por mais que tenha consciência, não faz e fala a importância da escola, mas ainda, tipo, isenta a sua responsabilidade. Por outro Uhum. lado, a grande maioria dos nossos clientes, do pessoal ali, é uma turma jovem que está começando a ter filho, tem filho pequeno. Tipo, são pessoas que às vezes estão sim engajadas com o público infantil. Só que é mais do que Uhum. isso, né? São pessoas que querem ir além. Sim. Eu vi que a Sara da Libelinha disse que fez a sugestão de colocarem um compostor numa ecoescola. Como assim uma ecoescola? Ainda não tem um compostor. Eu acho que essa era a pergunta. Mas tá em stand-by por causa da pandemia. Pois Ah, e daí é, a e eu acho que é Adriana, isso. que falou que tinha na escola dela, era Nos nos anos anos 90. 90. É, que delícia, hein? É, na minha Bons escola não tempos. tinha. Na minha. Ah, não, aqui, ó. Nos anos 90, os meus filhos já levavam restos do lixo orgânico de casa para a escola. Ah, aí é que é fixe. Quando a escola disponibiliza para que os alunos possam levar os resíduos. Isso é legal. Ela mora na Maia, na cidade do Porto. Era apenas alguns alunos professores. Tínhamos agricultura e um compostor. Nossa, que Sim. incrível. Mas sabia Minha que quando escola eu não tinha horta. faço recentemente, o ano retrasado, né? Porque agora ano passado foi da pandemia, no anterior, o último ano normal que tivemos, eu fiz um trabalho com uma prefeitura aqui do interior do estado de São Paulo, e eram 14 escolas que receberam um compostor, um verme compostor, e daí as professoras tinham uma formação também. E o pré-requisito para essas escolas receberem um compostor é que elas já tivessem uma horta. Elas já tinham que estar nesse processo aí de agricultura urbana, de trazer um contato das crianças com a terra e tudo mais. Então, uma Uhum. escola que não tinha nada disso, ela dificilmente seria contemplada nesse projeto. Sim, exato. E Eu que faz um entendo. certo sentido, é a questão de você continuar empurrando, né? Uhum. Alguém aqui disse que tem uma horta à porta da Lipor com a Câmara de Matosinhos, onde tem um compostor. É verdade. A Lipor faz muitos projetos, né? E isso é muito fixe. Quem nos dera fazer um projeto com eles um dia. É, namoraria a um compostor comunitário, sim, que é da. Eu não sei se é da Associação Renovar a Moraria, mas eu lembro que eles tinham também um mapazinho com os compostores. Era muito legal. Eu acho que eu cheguei a te mandar, Lu. Eu tinha uma amiga que Sim. trabalhava na Associação Renovar a Moraria, nem sei se ela tá lá ainda, mas eles faziam um trabalho muito bacana Sim. Ai, gente, eu tô com adorando a isso. interação, tô adorando os É, eu também. comentários. A gente tá descobrindo várias coisas. Desde que faço compostagem, os resíduos organizam todos pra lá. Ótimo. Não, É assim isso mesmo. sempre no meu mestrado e com os clientes e com o pessoal que a gente conversa é muito claro. Todo mundo, depois que começa a fazer compostagem, né? Primeiro que ela vai destinar corretamente os resíduos orgânicos, mas os resíduos, de uma forma geral, reduzem drasticamente. E às vezes até o reciclável, que não tem nada a ver, tipo, garrafa de bebida, às vezes a pessoa começa a reduzir o consumo por entender que o resíduo orgânico que vai para a compostagem, ele está relacionado com uma alimentação saudável. Uhum. E o resíduo reciclável, normalmente ele está relacionado com uma alimentação ali prática, pronta. Então, quanto mais você quer compostar e ser saudável e natureba, não é que você vai zerar totalmente o seu reciclável e o seu rejeito, mas você vai tender a diminuir. Uhum. Que Você é, vai é sempre sentir. fazer o máximo, né? Que você pode, pra tentar não gerar tanto lixo, não comprar coisas com plástico. E Sim, isso também está muito associado com qual é a escolha alimentar da pessoa, às vezes, também, né? sim. Claramente, E não pessoas é que que são você. vegetarianas vão acabar consumindo. Vai ter mais resíduos orgânicos, né, para compostar. Sim.
Mas às vezes a gente também precisa falar que quem não é vegetariano, né, ainda consome carne. Não é porque você tem ali no seu lixo a carne que a gente recomenda que não se coloque num compostor urbano, você não vai deixar de comer alface, tomate, banana, mamão. Então, se você tem uma alimentação fresca e variada, você vai ter resíduo orgânico, né? Ainda vai ter a Uhum, bandejinha de carne, ainda vai ter alguns resíduos ali por conta disso, mas uhum. É. Eu queria que a gente pudesse fazer, tipo, uma pesquisa aqui, assim, sabe? Tipo aquelas sondagens do Instagram. Quem é vegetariano, quem não é, e quem já composta, quem não composta. Digam aí, malta, quem já faz compostagem, escreve assim, eu faço. Pra gente ter uma noção das 17 pessoas que estão assistindo agora, quantas é que já fazem. Depois muitas outras vão ver a live gravada, mas era legal a gente ter uma noção se vocês já fazem, já não fazem. No final também a gente vai tirar algumas dúvidas. Mas voltando, Lu, tava vendo aqui, a gente tava falando sobre os bichinhos sim. e depois é, tem alguns tópicos que a gente poderia dar uma passadinha, que era tipo o que colocar no compostor, umidade e oxigenação, e a página que a gente fez da receita da compostagem, em que a gente fez como se fosse uma receitinha de bolo. Eu tô nessa página também. Boa. Então, fala pra gente, Lu, quais são os ingredientes do pão da compostagem? Então, eu adoro fazer essa analogia com o pão, porque pra gente fazer pão, né, a gente tá muito acostumado a comprar o pão na padaria, mas na verdade só precisa de dois ingredientes, que é a água e a farinha. E mesmo que seja a primeira vez que você vai fazer, você vai olhar na internet uma receita, e se você errar essa proporção, provavelmente não vai dar muito certo. Se o seu fermento estiver velho, se você colocar muita farinha ou muita água, a sua receita de pão não vai dar certo. Beleza? É fácil entender isso, né? A Uhum, mesma coisa com a compostagem. A compostagem não é simplesmente só jogar, deitar os resíduos orgânicos de qualquer jeito e achar que magicamente a natureza vai agir porque é tudo biodegradável e tchim, pababi, pampum e virou adubo. Não, não, não é assim. Tipo, se fosse assim, a gente não precisaria estar aqui ensinando, né? A questão é que para fazer a compostagem a gente também precisa fazer uma receita que a gente costuma dizer que é a matéria vegetal seca e a matéria vegetal úmida. Então, a matéria vegetal úmida, que é o que vem da nossa cozinha, casca de banana, de melancia, de manga, mamão, talo ali do brócolis, etc. É a matéria úmida, material colorido, tá? De alguma forma, lembra que esse material colorido ele vai ter água dentro dele, tá? O outro material é o carbono, que é a matéria vegetal seca, a folha seca que cai da árvore, os galinhos pequenininhos, quebradinhos, a grama depois que a gente corta, que ela ficou no sol secando, que ela tá marrom, ou até a serradura, que nada mais é do que uma árvore esfolada, coitadinha, né? É a pele da árvore ali. sim. Então, a gente vai misturar esses dois ingredientes, que é a farinha e a água ali, na proporção Hum, correta. Daí, depois que a gente misturou na proporção correta, a gente vai pôr no forno, né? O nosso pão. A nossa mistura ali de resíduo orgânico úmido e seco vai para a composteira. Só que além da gente fazer essa mistura, a gente vai cobrir depois com um pouquinho mais de matéria seca, porque ela que vai ser uma camada protetora para não dar as coisas erradas na sua compostagem. E daí sim, a gente fez a receita, a mistura mágica para ter os micro-organismos legais da compostagem, para aquilo que é biodegradável se transformar num uhum, adubo legal. é Mas isso. percebe que é diferente de simplesmente deitar o resíduo, É, tá? isso que é muito importante na compostagem comunitária, né? A gente notou que algumas pessoas fizeram alguns errinhos no começo. E a gente tem conversado, a gente tem um grupo de WhatsApp em que a gente fala com todas as pessoas, a gente tira dúvidas. Esses dias eu fui lá no compostor, dar uma mexida tal, e conversar com a malta da casa, que é a casa de acolhimento do compostor. E no começo estavam jogando assim, eu joguei os meus resíduos e deixei ele descoberto. E aconteceu e a gente conversou com as pessoas. Bom, não é assim, lembra? A gente falou na oficina, a gente falou na sessão de acolhimento. E é esse tipo de acompanhamento próximo
que a gente está a fazer agora, que a gente sente que vai ser a chave de sucesso para que os nossos compostores comunitários e, enfim, qualquer pessoa que aprenda compostagem com a gente não tenha que passar pela experiência traumática de fazer a compostagem dar errado. Porque cheira muito mal quando dá errado e a compostagem não é para ter cheiro, né? Isso, nossa, você falou uma palavra mágica. Não é para ela ter, tipo, odor ruim. Ela pode, no máximo, ter um cheirinho de floresta, no máximo. Para mim, nem tem esse cheiro normalmente. Então, se você abriu ali o teu compostor, ou você foi na casa de um amigo, de um parente que tem um compostor e tá fedendo, ele tá reclamando que o compostor dele tá com mau cheiro, é porque tá errado, Exato. tá? Imagina que na Exatamente. hora de fazer o pão, ele fez ali a mistura e não colocou no forno. Deixou ali do lado de fora, tipo, apodrecendo. Não vai dar certo. Uhum. Algumas pessoas falaram aqui que já fazem compostagem. Tem uma pessoa que diz que é vegan, eu também sou. Uma pessoa vegetariana, a Lu também é. Meu pai escreveu que é carnívoro, eu já sabia. E uma pessoa disse que há pouco tempo começou no compostor comunitário da Câmara de Lisboa. Eu até queria perguntar, como é em ação, adorei. Se poderia dizer como é que está sendo a sua experiência nisso, né, Lu? Porque a gente quer saber, por exemplo, como é que está sendo o acompanhamento, como é que estão sendo as instruções, se eles te ajudam, se eles respondem os e-mails, como é que é? A gente tem essa curiosidade. E O disseram que a gente que. sabe sobre o compostor de Lisboa, né? Porque tem uma pessoa que já está perguntando mais se a gente sabe os pontos. A gente não faz parte desse projeto, mas a gente ouve falar, a gente lê a respeito, óbvio, né? Lisboa é uma cidade super importante, né? E o que a gente ficou sabendo é que você tem um cadeado, você vai ter acesso a um cadeado para abrir esse compostor, então não é qualquer pessoa que passa na rua e que pode abrir o compostor e depositar os resíduos. Eu não sei se você vai ter uma chave ou uma senha específica para aquela localidade ou se a sua senha funciona em todos os compostores da cidade, né? Porque atualmente Também são não 15 sei. no total. O que eu queria Uhum, saber é quando a pessoa vai usar, como que está sendo essa experiência, né? Além do que a Carol perguntou, sim. de informação inicial, quero saber como que está sendo a experiência prática. Na hora que você abre ali o compostor, ele tá bonitinho, cheirosinho ou ele tá fedorento, cheio de mosca? É, essa é uma boa pergunta, que é, qual que é o aspecto, qual que é o cheiro, né? Como é que tá aquilo? Ah, ó, ela contou, fez uma sessão de formação antes de começar e deram um código do cadeado daquele compostor. Uhum. Então, cada compostor deve ter um código diferente. Acho que sim. E depois disseram uma coisa, disseram que o livro tá fantástico, com uma linguagem bem simples. Acho que essa era a nossa maior preocupação, não fazer um livro cheio de referências científicas, era mesmo tipo mastigar e deixar aquilo muito, muito acessível. Depois perguntaram, podiam dizer alguns pontos em Lisboa de compostores? Eu não sei, mas se procurar pelo site Lisboa Compostar, tem um mapa com todos os. São 15 compostores, se eu não me engano, estão todos no mapa. Daí você também pode procurar se no nosso mapa da Rede Mundatuga, se já tem alguém de Lisboa, às vezes tem alguém instalando um compostor de jardim que pode receber, então se Uhum. inscreve lá no nosso site, na rede, e cadastra lá como uma entusiasta que quer ter, que eventualmente incentiva uma pessoa próxima de você a ter um compostor. E tem também o Share Waste, que é uma outra plataforma mundial, Uhum. é em inglês, né, Cá? Então, não sei se Sim, a sim. pessoa que está conversando com a gente entende inglês. Também dá para pôr o tradutor, né, no Acho Google. que dá. Acho que dá. E cá em Portugal eu já vi algumas pessoas utilizarem o Share Waste. Cheguei a colocar uma altura antes da gente fazer os compostores e recebi algumas mensagens. Mas é isso. Na rede Mudatuga, no nosso mapa colaborativo, tem pessoas de Lisboa e tem pessoas de várias cidades do país, né? Então, Sim. se precisarem de ajuda ou compostores para partilhar com as pessoas, podem aceder ao website e procurar o nosso mapinha. Sim. Quanto mais pessoas se cadastrarem, melhor. Mais pontinhos vão aparecer lá. É. E foi uma coisa que é até engraçada, eu vou falar sobre isso, que num primeiro momento era uma ferramenta que eu sempre achei muito legal, mas eu sempre achei que ela estava muito perdida nesses outros sites, né? Aqui no Brasil também tem um site que tem isso. E o que eu acho que é o mais legal do nosso é que para acessar o site você tem que entrar na rede e que é onde você também vai acessar os manuais. Então não é só um lugar querendo informação ou te oferecendo ali e tal. A gente está ali disponibilizando. Poxa, já tem 3 materiais.
e Uhum. uma cartinha. Então, tipo, E é, vai ter muitos mais, né? Vão sim. ter muitos manuais e muitas coisas, é, conforme for sendo possível. Depois no final a gente também podia falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito, né, para além dos manuais, que são a pesquisa de mercado e a nossa Sim. pretensão de criar um compostor doméstico que seja o primeiro vermicompostor doméstico feito no país, que vai ser uma grande, na nossa opinião, uma grande inovação para Portugal, né? Até ia Enfim, falar que a gente ia continuar agora dando sequência para aquela parte do que pode e o que não pode no compostor, mas que essa também não é uma oficina, né? Então, para a gente ir para as é, outras coisas. O que sim, a eu gente acho que há mais coisas destacou, interessantes. Hum. o que a gente destacou aqui, que é diferente do que está escrito no material da oficina, da sessão de acolhimento, né? É deixar bem claro para as pessoas que tem as coisas que não pode colocar de jeito nenhum, que faz mal, que é realmente mais complicado, e tem as coisas que você até pode colocar, mas é com cuidado, né? E daí vai a regra do bom senso, de você entender se é pequenininho e tá na sua janela o compostor, ou se tá longe, se tem animais selvagens onde você tá ou não. E é uma responsabilidade tua, né, com o teu compostor. Uhum. Mas a gente colocou, o que pode colocar à vontade são os resíduos crus, frutas, legumes e verduras, né, os vegetais, borra de café, de chá, o papelzinho do chá, do filtro do café pode colocar, folha verde, flor que caiu né, do jardim, que isso tudo compõe o que a gente chama da matéria úmida. Na Uhum. matéria seca, eu já tinha falado, né, das folhas secas, da poda de relva, de grama. Que mais? Vocês têm perguntas sobre o que pode ou o que não pode? É um assunto que vocês querem falar? Se quiserem falar, digam. Também, assim, isso que a gente está falando, essa tabela, é a tabela para compostagem termofílica que nós recomendamos. Ou seja, não quer dizer que seja impossível compostar algumas outras coisas, mas nós não recomendamos que façam porque é difícil, porque pode atrair muito bicho, rato, etc. Enfim, às vezes precisam de uma técnica um pouco mais. Precisa ser um pouco mais faixa preta, né? Eu acho que é isso. E cascas de ovos estão perguntando. Sim, cascas de ovos limpas pode. Pode sim. As pessoas sempre perguntam por que que tem que limpar, né? E é simplesmente por uma questão ali meio de odor, de higiene, que não custa, não é limpar, é só passar uma aguinha, gente, é só para não ficar aquela clara ali fedida, tipo, só passa uma água. Escorrendo. É. Mas o pior é que eu lembro quando eu comecei a fazer compostagem e quando o Gustavo veio morar comigo, que uma vez ele fez, tipo, alguma coisa de ovos e, tipo, deixou ali, daí... Enfim, essa é a explicação, passar uma aguinha. Uhum, é isso. Depois a gente fala um pouco sobre a questão do bom senso, né, Lu? Que a questão do bom senso ela é muito importante, ou seja, sempre atentar para a quantidade de resíduos que está a colocar, ou seja, não colocar 1 milhão de resíduos de uma vez só, porque aquilo pode desandar todo o processo de compostagem, e é sempre guardando um pouquinho, né, no pote, mas também não deixar acumular 3 baldes gigantescos de resíduo e deitar aquilo tudo pro compostor num dia só, porque aquilo vai correr É. mal. A qualidade do resíduo, né, para dizer se é uma coisa que se encontra na natureza ou não, e o odor, ou seja, se for um resíduo que já está podre, que já está cheira mal, realmente tem que pensar se você quer colocar aquilo no seu compostor ou não. Principalmente Sim. se for o compostor comunitário. Porque outras pessoas vão ser afetadas por aquele alimento apodrecido. Um item que eu coloquei novo é a poda de relva contaminada. E foi muito curioso, porque num dos dias que a gente estava terminando de quando a gente estava terminando de editar, aconteceu isso comigo. Eu estava com uma samambaia, que eu fui viajar e ela pegou um monte de pulgão, de cochonilha, e eu tive que fazer uma poda de cortar tudo, e eu tive que jogar tudo no lixo. E a minha amiga falou, nossa, mas você não vai compostar? Eu falei, eu não vou contaminar o meu composto
que depois eu vou usar e ficar propagando cochonilha pela minha casa. Tipo, eu tô fazendo essa poda radical exatamente porque a planta ficou doente. Não era o que eu queria, né? Mas Uhum. por enquanto eu É. moro num apartamento, eu não tenho acesso a uma compostagem industrial, uma compostagem termofílica grande. Então, ainda não tenho como fazer isso. Uhum. É, tem que ter atenção a esse tipo de coisa, né? Por exemplo, a madeira tratada. A madeira tratada é outra coisa que não se pode colocar no compostor. Sim, exato, exato. Próximo tópico. Vamos ver. Quantidade Tem de muitas resíduo coisas. exagerada, você comentou. Odor. Como montar. Ah, a gente colocou uma coisa que a gente já fala na oficina, mas é legal para estar escrita, que são os tipos de compostores, né? E quem fizer a nossa pesquisa de mercado e depois entrar nesse book, ou o contrário também, vai ver que a gente fez uma pesquisa muito, muito bacana sobre o que tem já de compostor doméstico à venda. E é curioso, né, o que a Carol falou, que a gente tem pensado muito em fazer um compostor em Portugal, porque não tem nada feito em Portugal, sabe? Um design português, produzido em Portugal, é Uhum. tudo importado. Da Espanha, da França, da Austrália. Um dos que é mais vendido vem da Austrália, gente. Tipo, não faz sentido nenhum, né? É. A pegada ecológica do transporte é absurda, não faz sentido. E esse da Austrália, ele nem tem grandes inovações de material ou de design, como tem a composteira Umi, por exemplo, que é uma composteira que a gente tem aqui no Brasil, né? Porque eu acho que Uhum. se ela tivesse um pouco É. mais de tipo. Desculpa, me deu uma notificação aqui da. Travou. Pronto, voltou. É, é isso, porque pelo menos se fosse para importar um compostor, vermicompostor, que pelo menos importasse um que fosse mais bonito e que fosse um pouco mais funcional. Porque a gente sente que aquele não é nem bonito nem muito funcional, né? E nem ecológico, ele é de plástico virgem também. Não, aquele eu acho que é reciclado, o da É, Austrália. Uhum, eu acho que sim. agora já tá uma mistura na nossa É, cabeça, porque eu porque acho assim, que não. a gente pesquisou um zilhão de compostores para fazer a nossa pesquisa de mercado e a gente, tipo, viu milhares de modelos pelo mundo todo, não sei o quê, quais estão disponíveis em Portugal, quais aqui não estão. Então, assim, perdoem as nossas, as nossas É, dúvidas. Tá, mas é como isso. montar meu compostor? Que daí a A gente gente sugeriu podia. os compostor de plástico, o de leira, o de tela, o tambor. Uhum, Daí tem a parte sim. do. Você quer falar mais alguma coisa desse capítulo? Não, eu ia só fazer um comentário sobre, e é muito rápido, é sobre a questão do compostor duplo, né? Então, por exemplo, muitas pessoas que receberam os compostores das câmaras municipais, por exemplo, aquela pessoa que falou que a Lipor dava um compostor doméstico, né? É, aqui a gente fez Ah, uma ilustração, depois olhem no livro, nessa ilustração a gente está tentando explicar por que que é importante ter ou dois compostores, ou um compostor com dois módulos, ou dois recintos, como vocês preferirem chamar. Porque a questão do compostor que a Câmara aqui, ó. ofereceu é, a partir do momento que aquilo estiver cheio, pronto, é essa imagem. A partir do momento que aquilo estiver cheio, onde é que você vai colocar os teus resíduos? E aí a minha impressão, ele parece assim uma coisa muito bonita, né? Que você põe os resíduos por cima e ele sai o adubo por baixo, como se fosse assim um cano, um fluxo. Mas não é assim. Em algum momento você vai precisar parar de alimentar aquele compostor para dar o tempo do descanso, que é o que a gente fala. Usa o tempo ao teu favor. Ou seja, a Sim. compostagem precisa de tempo, ainda mais a termofílica, que é a que mais demora. Então, eu só ia lembrar assim que às vezes a pessoa tem um compostor só e aí depois fica, ah, agora ele tá cheio e eu tenho que ficar meses, tipo 3 meses sem compostar. Então pensa nisso, pensa em ter dois ou pensa em ter alternativas, né, alguma forma, e que na compostagem comunitária, em Lisboa, por exemplo, a nossa cá em Coimbra, como são no mínimo dois módulos, em Lisboa são até 4 ou 6, é mais tranquilo, porque aí tem os módulos que podem ser alternados, e quando um tá cheio, utiliza-se o outro, e tudo bem. Sim. Na verdade, sabe qual que é a questão desses das câmaras? É porque ele não é pensado para o resíduo orgânico da cozinha, ele é pensado para o resíduo Hum, orgânico do jardim.
Então, na Exato. verdade, é um ciclo de compostagem de 1 ano, que no inverno você vai deixar ele parado. Sim, que a pessoa fez aquela poda e agora é só ano que vem que ela vai podar de novo. E isso é uma coisa interessante, né? Se a pessoa colocar da cozinha, aquilo lá vai encher em 5 dias. Esquece. É. Não 5 dias, mas tipo, vai encher muito rápido. E a pessoa fica mesmo sem alternativa de como é que ela vai compostar os resíduos orgânicos, agora que aquilo lá tá cheio, né? Ou imagina quantas pessoas que às vezes tem aquele compostor e não coloca o resíduo orgânico, coloca só a folha seca, mas acaba que fica tão seco porque a pessoa não umedece, não coloca resíduo úmido que não vai. Por isso que demora 1 ano. Às vezes passa 1 ano e não tem adubo, porque ficou tão seco que não tinha atividade. Uhum. É, a atividade que a Lu tá falando é a atividade microbiana, ou seja, lembrar que as bactérias e fungos e etc., eles também precisam de água para existirem, né, para funcionarem, se reproduzirem, etc. Então, quando a gente fala de equilíbrio de água, né, o equilíbrio da umidade que a gente passou rapidamente, isso é que é super importante. Tem que ser umidade o suficiente para que a fauna e a flora ali, que estão ali possam, de certa forma, atuar, né, fazer a compostagem, fazer lá a magia, mas ao mesmo tempo não pode estar demasiado encharcado, porque depois não tem oxigenação. O ar não consegue entrar e aquilo começa a cheirar muito mal. Nossa, é horrível. É É péssimo. podre. Quem nunca? Eu acho que a gente tem que humanizar um pouco aqui também, né? Que toda gente já errou. Mas que a nossa ideia com os nossos erros é, tipo, reduzir os erros alheios, né? Então, tipo, compartilhar nosso aprendizado para que vocês não repitam o que a gente já fez. E se acontecer Uhum, de errar, ter uma orientação para conseguir corrigir, conseguir aprender o erro e seguir adiante, né? exato. É isso. A pessoa aqui, Raiz Design Studio, disse: não foi o nosso erro, não. Quero saber qual que foi o Ai, teu erro, então. Tô curiosa. é. Bom, aí a gente falou sobre os tipos de compostor, que a Lu já comentou. E a gente chega aqui no grande capítulo dos ninjas da compostagem, que é o melhor. Que é um conteúdo um pouco mais profundo, um pouco mais bioquímico. E que é Uhum. importante, a gente tentou escrever isso de uma maneira super fácil. Eu estava lendo aqui, na verdade, são 2 páginas de texto e 2 páginas de figura. Tipo, tá super. Meu, tá muito simples. Porque mesmo, Mastigadinho. mesmo que você leia e não consiga entender, lê de novo. Tipo, lê de novo 3 vezes se precisar, mas tá muito simples. Sim. Mas de qualquer das formas, a gente Ah, quis deixar isso separado do outro capítulo, porque tem pessoas que não querem saber. A pessoa só quer saber, eu quero saber o que eu faço, as instruções e acabou. E se ela faz bem feito e tá a compostar, ótimo, maravilha. Mas tem pessoas que são mais curiosas e querem saber um pouco mais com profundidade o que que acontece, né? Como é que isso, enfim, qual que é a magia, como a gente diz, por trás da compostagem. Então a gente queria trazer um conteúdo que não é que ele não existisse, mas a gente nunca sentiu que ele foi passado da forma como a gente acha que deve ser passado, né? é. E é muito engraçado, porque a gente podia fazer um e-book de tipo 20 páginas ou de 200. Ele podia Sim, muito bem ser minúsculo ou, tipo, muito extenso. A gente chegou num bom senso ali de 71 páginas. Tipo, sim. ele tem um conteúdo além do que muitos materiais de 20, 30 páginas. Tipo, a gente conseguiu aprofundar muito mais. Sem também deixar uma coisa demasiada longa, demasiada pesada, complicada, né? É difícil. Eu acho que a gente soube a hora de parar. Isso é positivo. Isso. A parte de falar sobre a jardinagem também, né? Como levar o composto para jardinagem, eu achei que ficou muito bacana, porque a maioria dos lugares faz uma explicação assim super resumida. E a gente conseguiu falar um pouco mais, dar dicas, né? Essa dica de peneirar o adubo. Tem Uhum. muita gente que fica, nossa, mas é obrigatório? Precisa, não precisa? Pra quê? A gente, nossa, deixou isso super simples. Tem uma figura ali, tem um parágrafo. Não dá pra ser mais simples que isso, né, Lu? E outra coisa também, a gente criou aqui um infográfico, que ele é bem bacana, depois podem ver no manual, que é o que que eu faço com o meu adubo. Porque muita gente diz, ah, eu não quero compostar porque depois eu não tenho onde utilizar o meu adubo. Tá bom, então coloque em vários saquinhos de algodão,
dá um lacinho e oferece como prenda. Tem muitas Sim. pessoas por aí que têm jardim e gastam dinheiro para comprar fertilizantes ou humus, enfim, de lojas de jardinagem, lojas de material de construção, etc. E também na nossa rede Mudatuga, pode aceder ao mapa. Lá vai ter pessoas que vão estar à procura e pode dizer: ah, eu tenho adubo de sobra e eu não sei o que fazer com esse adubo. Alguém quer? Alguém tem horta? E é por isso que a gente quer criar a rede, né? Porque dinamiza. Tem gente que precisa doar os resíduos, tem gente que precisa doar o adubo, tem gente que precisa de minhoca, tem gente que precisa de matéria seca, tem gente que tem muitas podas. Enfim, a gente tem que juntar essas pessoas num lugar só para que todas Sim. elas consigam resolver os problemas umas das outras, sabe? Sem a gente depender de dinheiro. É só uma troca gratuita. E eu acho isso que é muito legal. Enxergar que faz. Depende de nós, o mundo que queremos, né? Então, tipo, a gente pode Uhum. continuar para sempre reclamando de tudo. Ou a gente pode ir lá e, vamos lá, vamos fazer. Né? Quem sabe a gente tenha no futuro algum agricultor também entrando, pegando esse adubo. Mas a verdade, Sim. cara, é que não sobra tanto adubo. Na É minha porque as pessoas não têm experiência. noção que como ele diminui, né? Que assim, o que tava É, aqui vai ficar aqui, porque a matéria se decompõe e fica assim uma coisinha pequenina. ele diminui facilmente 50% para mais, né? Para 60%, 70%. Você Uhum. tinha 100, tira 70, fica só 30, né? Muitas Uhum. vezes. Então, É. E quem tem minhocário em casa também, às vezes, eu já vi muitas pessoas surpresas, que, tipo, a caixa do minhocário tá cheia, a pessoa troca as caixas, né, e fala, ah, agora eu vou pôr pra descansar. E depois de 3 meses ela pega, olha e fala, alguém tirou alguma coisa daqui? Porque aquilo lá desce mesmo. E aí você abre pra tirar o seu adubo, e só tem 1/3 da caixa, que tava super sim. cheia. E daí eu tenho um cliente que eu já tive, né? Que ela pegou e achou que não precisava tirar. Então ela deixou. E daí ela fez mais um ciclo, mais um ciclo. Daí chegou uma hora que ela falou: Luana, minha composteira não tá mais funcionando, não tá mais diminuindo. As Falei, minhocas mas tem delas. uma hora que você tem que tirar, entendeu? Uhum. Pois, quem faz compostagem com minhoca não pode deixar as minhocas eternamente ali no humus, porque elas começam a sofrer, vamos assim dizer, com a quantidade de nitrogênio, assim, excretas nitrogenadas delas, né? É como se você tivesse um gato e você nunca limpasse a caixa de areia dele. É a mesma coisa. Então não se deve nunca deixar o adubo, como a Lu disse, vários ciclos. Tem que tirar o adubo, separar as minhocas e colocar coisas fresquinhas, porque elas merecem, né? A gente não vai deixar Sim. as minhocas ali na caixa de areia suja. E daí a gente já entra também, então, no capítulo, né? O sétimo capítulo, que é o compostagem em apartamento. Com E uma que super foto da Lu na capa. nós duas começamos a compostagem, na verdade, em apartamento, né? Com caixas. Então, eu tô com 10% de bateria. A gente tem que correr para acabar antes que o celular apague. Não É... acredito! E as perguntas? Tá bom. Gente, mandem perguntas. In quale Essa é lunga a hora. Mandem partage? perguntas, porque, olha, a Luana vai ficar Parliamo, sem bateria. parliamo in portoghese de Brasil. Ah, é. Ok. Já vi a pergunta aqui. É. Então, a gente é muito fã de compostagem doméstica com minhoca, né? A gente começou a compostagem Sim, assim. somos amantes das minhocas. Tem vários IGTVs, tem manual também. E fiquem atentos aí, que é uma técnica que a gente vai explorar bastante, porque a gente gosta muito. E colocamos 3 modelos de vermicompostor para vocês verem no meu. Mas tenta acompanhar, Mustanha. Tenta acompanhar. Parla italiano, parliamo português, é tudo muito parecido. Então temos 3, mas existem outros compostores, vermicompostores. Bokashi, tá? Uma técnica que a gente também é muito fã, que eu gosto muito. Colocamos 4 modelos de compostores para vocês verem como, sabe, já está disseminado. Tem IGTV também aqui, que eu ensino como faz. O IGTV de Bokashi é um dos meus favoritos. Modéstia à parte. É que você fala tão animada. Olha, perguntaram se a gente vai ter mais compostores pela cidade. Pra já, não. Mas leia as perguntas frequentes do manual que a gente explica. É. E tem o compostor Takakura, que é a Carol que domina mais essa técnica, que é uma outra compostagem
que Ela dá foi para feita fazer em por um, apartamento. sim, foi feita por um cientista japonês, Koji Takakura, e no Brasil ela tá assim bastante famosa. E aí ela chegou a É, gente, eu comecei a fazer e eu vou ser sincera, funciona, eu gosto, mas eu tenho alguma coisa com as minhocas. Eu gosto muito mais do meu compostor de minhocas do que o meu compostor Takakura. Tipo, eu não sei explicar. Porque eu não sinto aquela cumplicidade, assim, de ter um outro ser vivo olhando pra mim e falando, haha, eu vou comer a sua comida, sabe? Não sei. Eu acho eu que. acho que a Eu não gosto muito, Takakura, mas funciona. Funciona bem. eu acho que ela se adequa muito bem a uma pessoa que já fez compostagem comunitária, que já tem experiência com a compostagem termofílica, né? Consome Uhum. carne, então ela não quer fazer o minhocário, tipo o Exato, a bocashi. Takakura A aceita carne, Takakura se encaminha queijo. para essa pessoa. Pra mim não faz diferença, porque eu não como É. carne, mas pode ser que para algumas pessoas seja um quesito de, eu prefiro fazer Takakura. Mas é isso, a Takakura, ela tem uma vantagem que eu não posso negar, que ela é muito rápida, né? Em 30 dias o negócio ali vai. E por causa da base de micro-organismos que a gente faz. Mas eu acho mais divertido as minhocas. Mas é uma coisa super pessoal minha. Gente, Como é que tá a tua entrou uma. bateria aí? Tá pouco, mas Hum, tá. beleza. Entrou uma pessoa da Bélgica no nosso site agora. Ah, Ai, será que é o Benoit? tomara, possível, Olha, pode possível. ser o Benoit. O Benoit é um E, colega nosso com quem a gente falou no ano passado, que ele dinamiza 194 compostores comunitários em Bruxelas. Ele é, tipo, uma pessoa fantástica, muito simpático. nossa, ele é uma super inspiração pra gente. É uma pessoa muito aberta, nossa, muito acessível, ajudou muito, passou muitos aprendizados. Somos muito fãs do trabalho dele também, né? Não, o Benoit é muito fixe. Ô, Mussatanha, io non parlo italiano, però capisco. Va bene? Eu assisti a novela, qual que era aquela novela? Terra Não lembro. Nostra. É, Ai, ai. Bom, eu acho que a gente poderia também encerrar a live antes que a sua bateria acabe. A gente tá aqui há quase 1h20. Ah, não. 1h20, é. E eu tô muito animada que as pessoas estão aqui para que elas vejam para que elas vejam o nosso manual, para que elas vejam o nosso e-book, que elas baixem, que elas digam aos amigos. E também é fazer um apelo que vocês não mandem o PDF para as pessoas, que vocês peçam para as pessoas se cadastrarem no site e fazerem o download, que para a gente isso é muito importante, sabe? sim, Perguntaram se a gente tem parceria com a Universidade de Coimbra. Não ainda, mas a gente está incubados no IPN. E o IPN foi criado pela Universidade de Coimbra. Então, assim, tem uma ponte muito próxima entre nós e a UC, mas não temos ainda uma parceria. Mas com certeza são coisas que a gente quer. Porém, a gente submeteu um projeto para a Escola Agrária de Coimbra e a gente está em contato com o núcleo de estudantes. E a gente já visitou, já conversou com o pessoal lá. E agora é ver se vão aceitar as nossas ideias, né? é. Raiz Design Studio. Dá uma olhada na nossa live de compostagem Takakura e clica lá no perfil da Priscila, que é a Micróbio Compostagem Acelerada, baixa o manual dela, que talvez seja interessante o Takakura para você, tá? Uhum. Ele é Vou um até fazer método a base. é um método que a gente considera um pouco mais avançado, sabe? Não é para você começar dele, mas a partir do momento que você já tem um compostor ali termofílico que tá devagar, o Takakura pode dar um match. É isso. Fazer a base do Takakura e misturar com o que você já É. tem também pode acelerar bastante. Pamela, muito obrigada pela sua presença, querida. Pamela é uma cliente que me ajuda muito, que eu gosto muito. Obrigada a Obrigada a todos, todas as pessoal. pessoas que estão ouvindo a gente há tanto tempo, coitados. Sim, estamos muito felizes em compartilhar. Mandem os Sim, feedbacks. Se encontrarem algum erro no nosso e-book, também manda ali um e-mail. pra E é gente poder ir isso. corrigindo. Baixem os seus e-books, eles estão muito bonitos. E não imprimam. Aquelas. Não imprimam.
Se Não precisa puderem. imprimir. A gente fez para ser uma leitura bem agradável, a gente testou no celular, no Kobo, no Uhum. iPad, tudo ficou super bacana, então não precisa imprimir. É isso. A gente queria que as pessoas poupassem as árvores um pouquinho, né, Lu? É. Vou tirar um print aqui, Carol, vamos dar um sorriso? Agora eu vou Momento festa salvar. de aniversário. É. Bom, Ai, pessoal, ai. vamos fechar aqui e salvar Obrigada. a live. Beleza. Beijinho, Sofia, gente. E um estamos beijo a todas as saindo. pessoas que vão ver isso depois. Beijo, tchau, obrigada. Tchau.